Histórias Nossas Histórias, esse é mais um Storycast e hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, Felipe Sisto. Ele é personal trainer com mais de 5 pós-graduações, especialista em treino feminino. Rapaz, o currículo do homem é recheado. Seja bem-vindo, Felipe. Valeu, Jair. Brigadão, viu? Valeu. Cara, hoje a gente vai conversar direto ao ponto, né? Então a gente separou algumas perguntas da sua caixinha, né? E nós vamos responder pra galera, né? Esses assuntos que a galera mais tem dúvida quando vai treinar. Boa, vamos lá. Primeiro de tudo, Felipe, quando que a pessoa deve começar a pensar em suplementar? Bom, primeira parte, suplementação. Já tá falando. O que é um suplemento? Suplementar. Então, antes da pessoa começar a suplementar, primeiramente, elas têm que estar adequado com a dieta. Para dentro dessa dieta, aí vem a pergunta: suplementação. O que vai suprir o que está faltando? Então, depois que ela começou a treinar, começou com a dieta, a gente entraria na parte da suplementação. É completar algo que já tem e não colocar algo que não está nem faltando muitas vezes. E, assim, o primeiro suplemento, qual que você indica? Cara, hoje em dia o maior suplemento com evidências científicas, tanto em crianças e em adultos, com anos de estudos, meta-análise e tudo mais, é a creatina. Criança pode tomar? Crianças, a gente já viu estudos aí mais ou menos, crianças de 2 a 3 anos utilizando, entre 5 a 7 anos, claro, obviamente, dosagem bem baixa, 3 gramas, que tiveram bons resultados. Porque a creatina é o papel dela. Creatina a gente consegue em alimentos, carnes e tudo mais, só que a quantidade é menor. Então, suplementar com creatina, ela vai te dar uma força muscular. Claro, obviamente, se criança é uma dosagem, adultos até 90 quilos é uma dosagem, acima de 100 quilos é outras. Mas agora, a maior comprovação científica, hoje em dia, creatina, sem dúvida alguma. Ô Fê, mas de que idade pode tomar quando criança, no caso? Olha, esse foi um estudos, né? É bem raro isso estar acontecendo. Geralmente, esses estudos começaram aí entre volta de 6 anos, ele foi feito em 2009, na verdade. Mas é isso que eu comentei, ele é mais raro. Que geralmente começa a iniciar a partir dos 15 anos, 14 anos, que a gente sabe que os adolescentes começam a se cuidar mais, né? Aquela vem a vitalidade, a cobrança hoje em dia na parte estética. Então, onde eles começam a treinar. Então, geralmente, entre os 14 e 15 anos é o mais comum. Criança realmente são casos bem específicos. E obviamente não vai dar uma criança que não treina ou não quer um rendimento esportivo. É uma suplementação. Então a creatina é para suplementar alguém que vem treinando. Entendeu? E essa história que dá problema nos rins? É verdade? Tem algo científico que comprova ou descomprova isso? Nem sei se descomprova existe, mas enfim. É interessante porque quando foi dito isso foi há muitos anos atrás e foi de uma pessoa que ela já tinha um problema renal, não sabe se por quê, excesso de proteína, ou se já tinha algum problema que veio da família hereditário, né? Que aí foi falado que tinha creatina e que não era tão estudada. Então hoje em dia é totalmente mito. Creatina não tem nada a ver com sua parte renal. Excesso de proteína, sim, talvez. Agora, a creatina, ela é mais intracelular. Tranquilo em relação à parte renal. Isso aí pode ter certeza que é bem mito. Bom, ainda na suplementação. Se toma whey antes ou depois do treino? O whey, cara, ele é uma caixinha de perguntas, por quê? O whey protein, como é uma suplementação, então você suplementa algo que está faltando. Então ele não tem um horário determinado. O melhor horário de whey é você localizar ele em um horário que você não tem um acréscimo de proteína. Então ele pode ser muito bem-vindo no pré-treino. Tem pessoas que acordam de manhã, vai treinar em jejum, que muitas vezes não consegue se alimentar uma comida sólida, ainda mais no período da manhã. Um whey é muito bem-vindo nesse horário. Agora eu vou dar um outro exemplo. A pessoa treina no horário do almoço e depois ela vai almoçar. Para que ela vai tomar whey no pós-treino? Então o whey protein não é qual que é o melhor horário. Não, o melhor horário é aquele que você não tem ingestão de proteína. Então ele não tem um horário determinado. Então a gente como nutricionista, a parte de uma nutrição esportiva, a gente verifica esse horário, qual horário que está faltando esse whey protein, essa proteína, para a gente colocar, né, esse tipo de suplemento. Nós vivemos na era do hormônio, né? Porque eu conheço amigos de 22 anos tomando Deposteron toda semana. Como que isso é prejudicial para a saúde a curto e longo prazo? Certo. Por que hoje em dia é a era do anabolizante que todo mundo quer? Porque a gente está vivendo a era do shape, a era que todo mundo tem que ficar com o corpo saradinho,
quanto mais rápido possível em menor prazo. Então cria essa falsa ilusão do que vou estar utilizando um enantato de texto, uma oxandrolona, seja lá o que for, porque é isso que vai me dar o corpo. E é onde a pessoa se engana. Quando são em atletas, e sempre eu gosto de falar atleta porque o atleta ele já tem tudo completo. Ele já treina bem, ele já se alimenta bem, ele já suplementa bem e depois vem o anabolizante. Muitas pessoas vêm, não treina certo, não se alimenta certo, não faz uma dieta certo e acha que esse anabolizante vai completar os 3. Onde começa a colher os malefícios. Vou dar um exemplo. Então, o cara foi lá e começou a tomar. Ele começou a tomar uma Testo. Então, um dos maiores problemas é a inibição do eixo. Então, ele começou a tomar, o seu corpo entende o quê? Eu não preciso mais desse hormônio, testosterona, porque está chegando. Então, ele vai parar, ele vai cessar de fazer os seus hormônios. E você, a gente sabe, músculo cresce, só que você tem coração. Nossa. Coração também é músculo. Então, o que vai fazendo com que o seu coração ele começa a aumentar? Dentro deles, as cavidades começam a ficar menor. Fora que suas veias, seu sangue começa a engrossar, você tem que começar a fazer sangria. E isso a longo prazo. Então, você conseguiu entender? Cara, é pesado isso. E ainda a curto prazo que muita gente se engana. Ainda mais a molecada de hoje, 20, 23 anos, que começam a utilizar. Eu vou usar durante um tempo e eu vou parar. Parabéns, você está destruindo o teu eixo hormonal. Porque ele começa... Você tem 500 de testosterona. Você começou a usar o hormônio. Foi para 1.200. Só que aí, quando você para de tomar, teu corpo não vai ficar no 1.200. Ele vai cair. Quem falou que ele volta na mesma quantidade que era antes? Aí ele baixa um pouquinho. Aí você fica um tempo sem. Depois você quer tomar de novo. Então, cada vez mais esse seu hormônio, que era um hormônio natural, cada vez mais ele começa a cair. Então a probabilidade de você ser um pai, de você ter um filho lá na frente, piora muito mais. Caramba. Pesado, irmão. E sobre alimentação? A galera fala muito do pão, né? Tira o pão. Pão com banana não pode. Cara, o pão é amigo ou é inimigo? Cara, o pão, ele pode ser os dois. A pergunta é, quantidade disso? Agora, quer ver uma coisa de banana? Quantas pessoas você já viu engordar por causa de banana? Nunca. Cara, eu trabalho há 10 anos na área. Nunca vi ninguém engordar por causa de banana. A galera faz um terrorismo cerebral, mano, na cabeça. Cara, e o que a pessoa tem que entender? Gente, carboidrato. O pão, ele é um carboidrato que ele vai ter de certa forma, uma rápida absorção. Se você quer treinar, você tá querendo treinar com força, com pegada, você vai treinar com o quê? Com sopa? Então, o pão, a banana é fonte de carboidrato mais rápido. Então, sim, o pão, por exemplo, ele é muito bem utilizado no pré-treino. Então, você vai querer treinar. É isso que eu ia te perguntar. Então, tô ali, eu vou treinar. Então, o que eu devo comer? Primeira situação, se você tá em curto prazo, olha, eu tenho meia hora, eu já tenho que começar a treinar. Então, o que eu te aconselho? A banana. Porque ela não vai ter que passar por aquele processo gástrico, demora um pouco mais comparado ao pão. Então, o pão e a banana no pré-treino, cara, ele é extremamente bem-vindo. Então, gente, muita gente que fica falando coisa, mas é quantidade, gente. A chave tá nisso. Então, se a pessoa comer um pão, um ovo, ou com queijo, ou com alguma coisa, é uma puta fonte de treino pro treino. Sem nenhum problema. E aí onde entra a pergunta. Mas isso vai me engordar? A pergunta não é esse pão que vai te engordar. E o restante do dia? Porque às vezes você vai comer esse pão que vai te dar um puta de um gás no seu treino, só que durante o dia, aí a pessoa começa as beliscadas, né? Eu não como nada. Depois do almoço eu não como nada. Mas durante a tarde, aquela bolachinha, aquele salgadinho, aquela beliscada num cappuccino, aquele não sei o que lá. E aí joga a culpa onde? No pão, na banana, e joga a culpa nessas coisas. Mas esquece de contar os miúdos, que depois a conta final vem. E te garanto que não é a culpa do pão ou culpa da banana. Você se identificou? Eu sim. Ô Fê, isso que eu ia te perguntar. E depois do treino? Come o quê? Cara, existe uma coisa que a gente chama janela anabólica. Então, vamos explicar de uma forma fácil. O que é uma janela anabólica? A melhor absorção de proteína. Então, o que é a proteína? Então, a proteína é a carne, é o ovo, é o whey protein, é o frango. Então, ela vai fazer a síntese proteica. Então, ela vai reconstruir tecido. Em outras palavras, vai começar a mandar para o músculo para ele começar a crescer. Falando bem grosseiramente.
Então, logo após o treino, a melhor ingestão de proteína que o corpo vai mais absorver é logo após o treino. Em outras palavras, a refeição que você tem que prestar mais atenção é no seu pós-treino do que no pré-treino. Quantas pessoas que eu conheço terminam o treino, só que vai se alimentar depois umas 5 horas depois, ou se não come qualquer besteirinha, eu vejo brigadeiro. A pessoa come só um brigadeirinho e acha que isso resolveu. E não resolve. Irmão, e tipo assim, já que você falou do terrorismo, né? Tipo, do pão, um lanche, um gordo, um lanche, um x-salada, pão, carne, tomate, alface, ok para ser um pós-treino ou ainda assim é pesado? Vamos pensar. Então vamos colocar um lanche e uma pizza. Qual que você acha que é mais calórico? Uma pizza de 3 queijos ou um lanche? Com certeza, a pizza de 3 queijos. A pizza, porque tipo tem um catupiry. Basicamente é gordura e carboidrato. Sim. Agora, o que tem no pão? O pão tem o próprio pão, que é carboidrato. A gente tem as fábricas de fibras, que vem geralmente em tomate, vem em alface. A gente tem geralmente as carnes, que vem a parte de proteína. E em alguns casos a pessoa até coloca um queijo, um mussarela ali, que entra a parte de gordura. Então vamos se dizer que um lanche no pós-treino, bem colocado, é muito bem-vindo. Só que a pergunta é, como a gente coloca esse lanche? Como que está a tua dieta? Entra déficit calórico. Então assim, esse lanche ele tem que se adequar para a sua ingestão calórica. Então não é só pensando, no pós-treino eu vou comer um lanche que tá tudo certo. Mas e durante o dia? Porque se eu tô te colocando um lanche em determinado momento, em algum momento do teu dia eu vou ter que tirar alguma coisa ou reduzir alguma coisa. Então vai, um exercício. Ontem, acordei de manhã, comi um pão com manteiga. Certo. E um café. Problema, não consigo tomar café sem açúcar, então eu tomo café com açúcar. Certo. Já errei aí, eu sei. Ah. Não precisa me olhar com essa cara aí, mano. Almoço, arroz, feijão, carne assada e salada. Você tomou café que hora? Tomei café 7 horas da manhã, 7h30 da manhã. Tá. Almocei meio-dia, perto da 1. 4 horas eu comi uma banana, certo? 7 horas, a hora que eu saí daqui da agência, eu comi uma colher de creme de pistache. Errei feio, eu sei, tudo bem. E 10 horas, a hora que eu saí do culto, eu comi um x-salada com milho. Você entendeu que você só falou carboidrato pra mim, gordura? Se de manhã você comeu pão com manteiga... Não, 4 horas eu comi uma banana. Carboidrato. Cadê a carbo? proteína? É carbo? É carbo. Cadê a proteína na história? Então, O basicamente... que você colocaria ali? Entende a importância, talvez nesse caso, de uma suplementação? Porque de manhã você só comeu manteiga, pão e café. Proteína não vi nada. Então, quer dizer, e você dorme geralmente que hora? Nossa, irmão, 1 hora. 1h da manhã. Então, pensa. Quando eu durmo cedo, né, Nico? A tua janta é que hora? Geralmente 10 horas depois do culto. Quer ver a conta? 10 horas foi a tua janta que você comeu o lanche lá. Teve a proteininha ali, ótimo. Você tem noção que você só vai comer proteína no almoço? Então, das 10 horas da noite, o seu corpo tá trabalhando até 1h da manhã. Ele não entrou em descanso. Ou seja, se eu tivesse um pouco de proteína ali no café da manhã, um ovo... O que a gente fala na nutrição esportiva? Pelo menos de 4 a 5 refeições tem que ter proteína, ingestão de proteína. Se você tá querendo ter esse aumento de massa muscular, porque a proteína vai dar saciedade. Come uma banana pura é uma coisa. Come a banana com whey protein. Bom, então eu tô comendo menos do que eu deveria. Você tá ingerindo proteína 2 vezes. No almoço e na janta. 2 vezes. E é por isso que eu fico com fome. Porque a proteína, a gente tem que entender que ela também é uma fonte de energia. E ela dá uma saciedade. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então quer dizer o quê? Você tá numa degradação proteica muito grande. Porque você jantou, vou dar esse exemplo, você jantou 10 horas, que é antes do culto, só que você foi comer proteína, que seria o teu almoço, meio-dia. Então das 10 da noite, você foi dormir 1h da manhã. Pensa, teu corpo tá trabalhando. Ele só descansa no sono profundo. Por isso que a gente gosta de falar para vocês dormirem entre 6 a 8 horas. Porque o aumento de testosterona, GH e GF1 dá em torno de 6 a 8 horas de sono profundo. Então, você começou 1h da manhã, você acordou às 7.
né? Que você falou. Só que aí depois, teu corpo continua trabalhando. Aí você colocou o quê? Carboidrato, gordura, o café que é um estimulante. Só que você só foi comer proteína no almoço. Então tá essa diferença enorme. Você tá aqui embaixo, ó, em nível de proteína, onde você deveria estar um pouco mais pra cima. E quando a galera zera todo o carbo e come só proteína? Tá errado também. Cara, não gosto que zero carboidrato. Por qual motivo? Você tem... O que dá uma moeda rápida pro corpo de energia? Carboidrato. Depois seria a proteína e a gordura é a última. É a última que é utilizada. Então por que eu não gosto que zero carbo? A pessoa não tem força. Não pode jogar na conta da proteína e falar assim, ó, você se vira, você vai ter que me dar força, você vai ter que fazer síntese proteica. Porque muita gente acha o quê? Ah, eu vou comer um frango e o frango vai ir pro músculo. Você não tem órgãos? Quando a primeira proteína que chega, quase 60% daquela proteína é para os teus órgãos, teu fígado, teu rim poder trabalhar. O que sobra, você reza para ir para o músculo. Aí a pessoa que zera o carboidrato, ela está contando com o que sobra, ele vai ter que fazer a sua parte dos seus órgãos, mais a síntese proteica, mais a energia. Por isso que a pessoa não aguenta. E pode reparar, a pessoa corta o carboidrato, ela fica 1-2 semanas sem. Na terceira, se ela abrir um pote de sorvete, ela come inteiro. A irritabilidade vai lá para cima. Então, não sou a favor de cortar o carbo. O low carb, que é baixo carbo, muito bem-vindo. Cortar carboidrato, não faz isso. Irmão, é muito tapa na cara, né? Então eu vou aqui partir pro encerramento, né? Porque aqui você já respondeu praticamente tudo que eu queria perguntar. Pra gente encerrar, irmão, vamos lá. Eu queria que você deixasse um recado. Esse recado vem do Felipe, humano, mas do Felipe também professor, certo? Queria que você deixasse um recado para quem desacreditou de academia, desacreditou de dieta e tá vivendo como se não houvesse o amanhã. Eu sei que essa conta chega, eu também preciso ouvir isso. Então eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas cuidarem do corpo, fazerem dieta, para elas não desanimarem no meio do processo. Sim. A gente comentou um pouco sobre anabolizante, né? Então, o que é a vitalidade? O que é você ganhar vida? É você ser uma pessoa natural. Então, o anabolizante, para quem está querendo ir para esse caminho, você, pelo contrário, a cada tempo que você usa de anabolizante agora no presente, é o que você diminui lá no futuro. Quando, a partir do momento que a gente começa a nos cuidar agora, porque o que a gente tem que entender? Quanto mais tempo a gente demora para começar, mais difícil fica. Homens, até 30 anos a testosterona é uma coisa, a partir dos 30 ela começa a cair e cada vez vai ficar mais difícil. E como você se imagina daqui para frente? Com certeza você tem planos. Então daqui a um tempo você quer curtir sua família, você quer curtir seus filhos, seus netos. Como você vai estar daqui uns 10, 20 anos? Entende? Você também vai ficar idoso, você também vai. Você quer todo dia uma pessoa te ajudando a levantar, você tropeçando, caindo o tempo todo? Então, para aquele Jair do futuro, aquele você do futuro, você tem que preparar o você agora, para o cara do futuro te agradecer lá na frente. Então agora, cara, é passinho devagar. Eu faço jiu-jitsu, gosto muito, e eu gosto de deixar uma frase assim, que ela me acompanha há muito tempo. O que é um faixa preta? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. O faixa branca apanha, mas apanha muito, até chegar no faixa preta que ele vai começar a ensinar. E isso que eu gosto de trazer para musculação. Gente, musculação é disciplina. Não existe caminho mais curto. Não existe percorrer. Tem caminho que tem que ser seguido. A vida é assim, ela é difícil mesmo. Então sempre vai aos pouquinhos, começa devagar. É difícil hoje. Nossa, perdi 2 quilos aqui. Nossa, perdi meio quilo aqui. Nossa, perdi 4 quilos agora. Nossa, não ganhei nada. A vida oscila mesmo. Mas sempre lembra, com certeza, você, o Jair de hoje, ou você de hoje, deve agradecer muito aquele Jair do passado ou aquele você do passado. Porque se você tá aqui hoje, é que o Jair lá do passado foi aqui, ó. Ralou muito para chegar onde tá chegando. Se você tá aí hoje, a condição que hoje você tem, é que você lá do passado foi persistente. Então pensa isso no futuro. Porque o teu eu do futuro tá esperando a tua atitude hoje do presente. Obrigado, irmão, pela tua participação, pelo tapa na cara. E eu te espero por uma próxima aqui. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado. Viu? Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.